Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, a paz a todos que estão em Cristo. Bom, quero falar sobre um assunto, conforme o título do vídeo, né, que tem a ver com discussões, né? Será que de fato discussões, debates trazem para a gente algo produtivo, algo edificante, algo que nos ajude? Bom, antes de entrar no tema, peço o like, né, como de costume. Não só a visualização, mas o like, o comentário, né, a inscrição no canal, a ativação do sininho, embora acredito que o sininho seja indiferente, né, que você é inscrito no canal, acompanhando um determinado canal, e sendo inscrito ou não, você vai ter acesso aos vídeos mais recentes, né, e também, obviamente, o compartilhamento, né, o comentário no canal, né, no desrespeito, já estando no YouTube, mas além do comentário e compartilhamento nas suas redes sociais, certo? Então vamos para o assunto do vídeo. Eu não acredito, né, falando da minha opinião, que as discussões elas são coisas proveitosas, né, debates. Né? Na verdade, se a gente for parar para pensar, ela deveria, né, na parte teórica da coisa, ela deveria ser, sim, bem produtiva, né? Essa atitude de ter discussões e debates, ela deveria sim ser algo extremamente útil para a gente, muito bom para a gente, mas infelizmente na prática a gente não vê isso acontecendo, né? Só arrumar aqui o celular. Mas infelizmente na prática a gente não vê isso acontecendo, né? Justamente por algo que a gente chama de ego, de orgulho. Tá? As pessoas estão mais preocupadas em sair como os vencedores de debates, de discussões, né? Às vezes até quando tem plateia fica pior, né? Porque aí o orgulho fica mais aflorado, né? E aí o objetivo, na verdade, é você sair como o intelectual, o culto, né? O sábio, enquanto o seu adversário vai sair ridicularizado. Aonde era necessário, na verdade, ter um debate de ideias, né? Deixar, inclusive, porque muitos debates, inclusive que eu já vi e acompanho, eles, na verdade, para mim, né, eu olho para eles como algo útil, né? Isso falando de mim mesmo, falando do conhecimento que eu vou conseguir com eles, né? Para poder chegar aos dois lados, ter a noção dos dois lados, né? A noção, obviamente, de forma mais clara e explícita, né? Sendo bem minuciosamente mostrado, né? Por ambas as partes. E aí eu vejo qual que é que faz mais sentido. Independente, pelo menos eu tenho que pensar dessa forma, porque nem sempre num debate, que fique bem claro isso, nem sempre num debate a pessoa que de alguma forma transpareceu o seu vencedor, né, inclusive até mesmo pelo intermediador ali, né, ela de fato foi o vencedor. Ela de fato tem razão, é que às vezes a pessoa ela se forma, porque até isso existe hoje em dia, né, a capacidade de você conseguir vencer debate, mesmo não defendendo aquilo que é o correto. Você sabia disso? Por isso que eu estou falando que é algo que virou uma futilidade. Por quê? Porque era algo que deveria ser esboçando ideias, né, confrontando as ideias opostas, né, dentro de um debate, enquanto os telespectadores, seja presentes ou virtuais, né, de forma mais remota, eles consigam enxergar ambos os argumentos e definir de fato o que é o certo e o que é o errado ali dentro daquela discussão. Né? E ou até mesmo quem foi que venceu. Na verdade, o objetivo de um debate nunca tem que ser quem que venceu. Na verdade, o objetivo do debate é mostrar qual que é o assunto ali que... Como que eu posso explicar isso para vocês? Qual que é o assunto ali que é o verdadeiro, que é o correto, que faz mais sentido você acreditar, né? Eu acompanho bastante também debate. Hoje em dia está tendo muito debate político, né? É, mas o debate entra em várias áreas, né? Não só a área política, por exemplo. Eu já acompanhei bastante, né? Debate, né, religioso, né? No que diz respeito ao cristianismo, né? E aí, infelizmente, independente do tipo de debate que se está tendo, né? Existe uma espécie de competição. Quem é que vai vencer o debate? Só que, lembrando, é que eu acabei de falar, nem sempre aquele que pareceu que saiu vencendo está defendendo o melhor, a melhor tese, né? Nem sempre.
Aquilo que ele está informando, ele só conseguiu explicar melhor e refutar as informações do oponente, tá? Não é que aqui é uma, né, não é necessariamente isso, mas aquele que está ali rivalizando com ele em ideias, né? Ele conseguiu refutá-lo, né? Mas às vezes é porque o oponente ele não conseguiu, ele não tem a habilidade para confrontar, né, dentro de um debate, né? Porque até isso existe hoje em dia. Você precisa ser uma pessoa de raciocínio rápido, uma pessoa que formula bem as ideias, uma pessoa que formula bem as perguntas, né? Existem técnicas para ser um bom debatedor, um bom apologista. Existe até isso hoje em dia, talvez até cursos para poder fazer você sair vencendo em um debate. Mas o objetivo de um debate nunca tem que ser isso. Tem que ser mostrar aquilo que você acredita da melhor maneira possível, né? E até mesmo para você repensar a sua crença, né? Porque às vezes você está dentro de debate já com uma crença fundamentada, e aí você quer esboçar para o público, inclusive também para o seu debatedor, se bem que aquele que debate ele sabe, aquele que está debatendo com você ele não vai mudar de ideia. E nós que estamos assistindo, a gente sabe disso também. Ele não vai mudar de ideia. Ele está ali só para mostrar a ideia dele. Por isso que eu falo que tem que ser produtivo para o público, né? Melhor assim, né? Eu acredito que vai ser mais produtivo para o público, porque os debatedores mesmo eles não vão mudar de ideia, mesmo saindo como derrotados, não vão. O fato é que deveria, porque o debate ele tem que trazer conhecimento, tem que trazer a noção do que é verdade para você. Porque as pessoas debatem justamente por isso, para mostrar qual que é assunto, qual tema, né? Qual ideia é a correta, né? Porque vão estar ali se contradizendo, né? É uma divergência. Só que o objetivo é trazer uma convergência. Assim deveria ser os debates, mas não é. Aí fica um ali passando. Aí tem aquele problema também, né? Aí ele fica cada um com a sua militância, com os seus seguidores, fala, não, eu venci. Olha os argumentos. Aí começa a pegar os. Eu acho que vocês já perceberam isso. Começa a pegar as partes, vamos dizer, ele, né? Ali tá transparecendo naqueles cortes que ele venceu, ele refutou, enquanto o contrário faz a mesma coisa. Sendo que o ideal, e uma dica, tá? Toda vez que você vê um debate, não fica pegando cortes não, porque isso daí, ele vai cortar aquilo que o convém, né? Para provar que ele tá certo, né? Por isso que eu falo, é uma competição de orgulho, de ego, isso não traz produção, edificação nenhuma para as pessoas. Então, a dica que eu dou é ver o debate na íntegra. 4 horas, se não está disposto a ver, não veja. Mas também não fica militando para um lado. Porque eu acho que isso aí é muito tirar as coisas de contexto. Isso é o mal, né, de tudo, né? É tirar as coisas de contexto. Que aí traz uma noção totalmente distorcida da realidade, entendeu? Então, eu acho que vou fazer só esse vídeo mesmo, uma parte só, bem curto, para dizer que eu sou até a favor, deixa eu tomar um cafezinho aqui. Eu sou até a favor de discussões, tá? Mas desde que você descubra e você tenha essa impressão de que o seu oponente, né? Lembrando, não é uma competição, estou usando só o termo aqui. O seu adversário, aquele que está divergindo de você, ele está disposto a ouvir. Não só falar. Às vezes até em discussões existe isso muito. Eu já percebi, porque eu já participei de algumas discussões, não é discussões públicas, né? Nada disso, até porque eu sou um anônimo. Mas as pessoas, elas não estão preocupadas em ouvir. Tudo que você fala está sendo atropelado por aquilo que ela já está matutando na mente dela para poder te dizer. E o que você está falando está entrando no ouvido e saindo no outro. Você entendeu? Então, esse que é o problema. As pessoas não estão preocupadas com a verdade. Elas estão preocupadas simplesmente para defender aquilo que ela acredita. Como verdade, obviamente. Mas a gente sabe que dentro de dois assuntos não existe duas verdades. Só para aqueles assuntos subjetivos, né? Mas em assuntos onde existe uma verdade absoluta, os dois não estão certos. E aí cabe a você analisar os argumentos e ser imparcial, né? Não olhar para o debate e falar, não, eles estão transparecendo que o debatedor A foi o vencedor, então eu vou acreditar nisso. Não. Analise os argumentos. Porque se existe esse orgulho, esse problema entre eles, que de fato, você pode ter certeza, eles não vão mudar de ideia. Eles estão esboçando as ideias e tentando refutar um ao outro. E lógico, na cabeça dele eu refutei. Encontrou o contrário também para falar a mesma coisa, né? Mas na verdade, se você já a premissa você tem que ir para tentar esboçar as suas ideias,
Dependendo do que o outro disser, você muda de ideia ou até mesmo faz com que o seu adversário mude de ideia também. Só que a premissa não é essa, eles já vão lá só para confrontar e tentar refutar um ao outro. Manter de pé, né, de pé o seu orgulho. Eles nunca vão mudar de ideia. A premissa já está errada. Eles não estão lá dispostos a mudar de ideia. Eles podem até usar isso, a fala, o argumento, né, de que não, eu estou disposto a mudar de ideia se você me convencer. Mas não tá, velho. As pessoas são extremamente parciais, né? E eu falando agora consigo mesmo. Lógico, com outros, mas consigo mesmo também, dentro de um debate. Né? São orgulhosas. Elas não vão dar o braço a torcer, porque é feio, né? Você voltar atrás. Né? Na realidade, a verdade é que não é feio. É que o orgulho não deixa. É que você sai como um derrotado. É que você sai como uma pessoa que sempre está mudando de ideia. Mas a vida é assim. A vida é assim. Você descobre algumas coisas, taxa por muito tempo como verdade, só que vem alguém e fala, não, peraí, pensa assim. Se você tiver a humildade, porque falta isso, tá? A palavra certa é essa, humildade. Se você tiver a humildade de parar para analisar, pensar e falar, não, realmente, mano, eu estou equivocado. Eu fiz isso muito na minha vida e eu sei que enquanto eu estiver vivo eu vou fazer bastante. Claro, quando eu tiver argumentos válidos, argumentos que façam sentido, né? Eu realmente eu vou relutar, porque o meu objetivo principal de vida, né, inclusive no que diz respeito ao cristianismo, que é uma coisa é minha religião, que eu gosto bastante, é ter comigo a verdade. Se eu não tiver, vou buscar. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, não é isso. É buscar a verdade. Né? E a busca pela verdade, ela é incessante, é uma guerra difícil, é uma guerra demorada. Né? Às vezes você está pensando que você está e não está, porque eu já passei por isso. E mudei de ideia. E mudei, não foi uma vez, dentro de um assunto, não foi só uma vez não. Porque às vezes a pessoa acha que ela tem que mudar de ideia uma vez só. Né? Mudei de ideia uma vez só, agora esquece, vou morrer com essa ideia. Não é assim, cara. Não há nenhum problema você mudar de ideia, nem que seja 5 vezes. Não tem problema nenhum. O importante é você estar buscando a verdade. Né? Lógico, para falar que você é inconstante, você não consegue se manter numa crença só. Não, na verdade não é questão de inconstância. É questão de que você tem tantas coisas sendo ditas dentro de um assunto existe várias verdades, né? Várias nuances, várias vertentes. Você tem que analisar cada uma delas. Às vezes a que você defendia, ela foi refutada muito fácil que você não conseguiu nem. Às vezes é uma questão de que você não tem argumento para defender. E às vezes aí já mora o problema, porque se você não tem argumento para defender, você não tem nem que estar crendo naquilo. Se você não consegue entender a própria crença que você tem como verdade, você não pode nem estar nem crendo nisso. Você não pode nem estar defendendo aquilo. Entende? Já é um erro aí. Já é um erro aí. Agora, se você tem argumentos, se você entendeu a crença, ok. Aí você tenta defender. Só que os argumentos contrários são melhores e que convence você a acreditar que aquilo que você estava crendo estava errado. Aí você muda de ideia. Porque faz parte da vida, velho. Faz parte da vida. Não é demérito isso não, velho. Isso, na verdade, é um sinal de humildade. É um sinal de uma pessoa que não tem orgulho. Isso é uma atitude louvável. Tá? Porque isso mostra que você está buscando a verdade. Em de respeito no que tange ao cristianismo, então, acho que eu tenho certeza disso. Certeza de Deus se orgulha de você. Mais vale agradar a Deus do que a homens. O problema das pessoas, ou homens aqui no caso, não é necessariamente homem, né? Mas sim o humano. As pessoas estão sempre vivendo, tentando viver, na verdade, com a aprovação dos outros. Tentando viver de uma maneira que os outros não venham te ridicularizar. Isso é falta de personalidade também. Entende? Então fica a dica. Fica a dica. Sempre analisa, sempre procura ver os debates na íntegra. Saiba que eles não vão mudar de ideia, eles não estão ali para mudar a ideia um do outro. Quando eu ver um debate que alguém fala, não, realmente eu tinha essa ideia, eu mudei de ideia. Eu vou ficar muito feliz, porque isso mostra que a pessoa é humilde, a pessoa ela tem realmente essa coragem, essa personalidade para dizer, não, realmente eu estou errado. Isso em público, tá? Estou errado e vou mudar de ideia. Já vi pessoas fazendo isso e já elogiei pessoalmente. Porque eu acho que é uma atitude que falta hoje em dia, né? É muito rara. E que sim, é uma atitude louvável, uma atitude que a gente tem que honrar, né? A quem
dê as coisas que é devida para as pessoas, né? Isso é até bíblico, estou até parafraseando. A quem honra, honra, né? Então acho que merece mesmo, merece. Lógico que a gente às vezes tem que até evitar de fazer isso porque as pessoas se orgulham e o orgulho sobe, né, lá no topo. Mas enquanto a gente puder, dentro da intenção que a gente tem, elogiar por conta de uma atitude que a gente sabe que é rara, a gente tem que fazer isso mesmo. Tá? Então fica a dica. Tá? Nem sempre o vencedor do debate, ele de fato foi vencedor. Nem sempre o vencedor do debate está defendendo de fato a verdade. Não. Tá? Então não caia nessa armadilha. Fica as dicas aí que eu dei e a minha opinião a respeito disso. Fechou?